junto com seu pai. Um já está contando. E o outro diz, não, ele só era um auxiliar. Ele só vai reinar quando ele for coroado e seu pai sair do trono. E aí ele vai contar tempo a menos. Ô, professor, falando a respeito das teses, é uma pergunta que eu sempre procurei a resposta. Antes da. Bom, primeiro, 931 a 910. O que eu tenho mais sério para falar de Jeroboão, só para dar uma visão geral aqui, ó, dos reis, ó. Jeroboão primeiro, porque vai ter um Jeroboão segundo lá no final, tá? Nadab, Baasa, Elá, Zinri, que usurpou o poder e ficou no trono por uma semana só, e matou Elá, filho de Baasa. Onre, que vai estabelecer a dinastia mais importante, mesmo que é a pior das dinastias, é a mais cruel, é a mais, vamos dizer assim, a mais cruel, acredito que foi a de Jeú, mas foi a mais pecaminosa, porque se aliou com Etbaal, tá certo? A dinastia de Onre. Mas, por outro lado, foi a dinastia mais importante para Israel. Inclusive, na arqueologia, quando investigou artefatos dos assírios, encontrou lá algumas estelas com algumas narrativas históricas, e os assírios reconheciam Israel como terra de Onre. O nome que eles davam a Israel era terra de Onre, porque era o rei que mais teve um contato internacional, vamos dizer assim, que se relacionou com outras nações, com outros povos, foi reconhecido por outros povos. Então você tem a dinastia de Onre, depois virá Acabe, Acasias, que terá dois Acasias, terão um Acasia de Israel e terão um Acasias em Judá. Então tem essa situação que é um pouco confusa. Jeú, né, que elimina toda a dinastia de Acabe, Joacás, Joás, Jeroboão II, como eu falei, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias. Inclusive Pecaías, Peca e Oséias, acredita-se que reinaram simultaneamente, porque foi uma situação em que Israel já estava sendo atacado duramente pelos assírios e o povo já estava meio que fragmentado. Então o que restou do povo, depois dos primeiros ataques dos assírios, uns pegaram esse como líder, outros pegaram outro como líder, outros pegaram líder, e meio que ficaram ali até, aguentaram até quando deu. Até que os assírios vieram e levaram a outra remessa. Foram pelo menos 4 remessas de povos que eles retiraram de lá e traziam povos de outras regiões e implantavam ali, tá? Então, só para você ter uma ideia aí dos reis, né, que se sucederam aí em Israel. Aí, deixa eu ver também outra informação interessante que eu tenho aqui. Deixa eu só encontrar ela. Ó, outra informação que eu ia trazer para vocês. Ah, sim, não tá, tá mais para frente. Então vamos seguindo, mas eu vou passar para vocês. Aquela lista que você mandou. Zinri. Ah, sim, aquela lista eu tenho aqui, mas era uma outra informação que eu tinha selecionado e eu acabei perdendo. Mas ó, o que diz aqui, ó, primeira dinastia de Jeroboão, 931 a 910. Depois vem Nadab, que é seu filho. Com relação a Jeroboão, o que a gente tem de mais relevante para dizer? Jeroboão, infelizmente, ele foi um dos reis que, mesmo tendo começado, parecia que ele ia até lidar bem com essa situação. Primeiro, Jeroboão foi funcionário de Salomão, no primeiro momento. Ele trabalhou como chefe da corveia. Então, o que Salomão fez? Salomão ele reorganizou todo o reino administrativamente, tá? E ele separou em 12 prefeituras os territórios ao norte, porque Judá era isento, por ser a tribo da dinastia davídica. Então isso causou problemas graves na gestão posteriormente. Judá era isento. Ele pegou o território ao norte, separou em 12 prefeituras, colocou um prefeito sobre cada uma delas, e cada uma delas ficava responsável por toda a aristocracia real, né, todo o palácio, as despesas, despesa com o rei, com a família, com a concubinas, filhos, funcionários, né, exército. Então cada uma das prefeituras, ele subdividiu em 12, ficava responsável por um mês. E aí ia rotativamente, tá? Só que isso começou a ficar cada vez mais pesado, principalmente quando passa de Davi para Salomão, e Salomão tem projetos muito grandiosos. A construção do templo, tá certo? 7 anos. A construção dos palácios, aí foi mais uns 13 anos, uma coisa assim.
todo aquele complexo, né, que ele construiu, templos, palácios, né, a casa real, sala do trono e tudo mais. As 3 cidades que ele fortaleceu, tá certo? Que é Hazor ao norte, Siquém e Gezer. Ele fortaleceu essas cidades. Estábulos que ele construiu, armamento que ele melhorou. Então tudo isso que ele implementou no reino, tornando o reino de Israel o reino com a sua maior extensão em toda a história. O reino de Israel nunca foi tão grande como na época de Salomão. Nunca foi tão grande, nunca teve tanta extensão territorial. Tá? Só terá no milênio, a partir daquela promessa que Deus fez para Abraão, que vai do rio do Egito até o rio Eufrates. Só no milênio, quando Cristo reinar. Tá? Então você tem a situação de Salomão onerando absurdamente o povo para poder tocar os projetos. E aí nessa situação o povo começa a se revoltar. E Jeroboão era um funcionário dele que recolhia, né, essa arrecadação. E dá para entender que ele meio que já vai flertando com esses anciãos do norte. Por quê? Quando Deus de fato levanta o profeta para condenar Salomão pelos pecados que ele tinha se envolvido, através daquelas esposas, né, com quem ele tinha casado, ele vai até aqueles deuses, né? Eu acredito que Salomão tenha se convertido na sua velhice. E eu acredito que o livro de Eclesiastes é produto dessa fase da vida dele. Que ele na velhice ele se arrependeu, e Eclesiastes foi escrito nesse contexto, que ele mostra que viveu todas essas coisas, provou de tudo, fez de tudo, mas que no final o que importa é temer ao Senhor, porque todo homem vai se encontrar com ele. Então eu acredito que o livro de Eclesiastes é fruto desse arrependimento posterior. Mas até lá Salomão foi condenado por Deus. E Deus disse: você vai perder o reino, não será ainda na sua época, mas do seu filho. Será arrancado da mão dele. E não perderá totalmente, não por sua causa, mas por causa de Davi. Então vai ser mantida uma tribo, e essa tribo nunca faltará um rei da linhagem davídica, por causa de Davi, não por sua causa. Então ele não viu isso, mas aconteceu na época de Roboão. E aí Jeroboão, que já estava atuando nessa época, meio que já flertava com esses anciãos das tribos do norte. E quando Salomão começou a desconfiar dele, ele fugiu para o Egito. Ele se refugiou, esperou Salomão morrer. Quando Salomão morreu, Roboão chegou ao poder. Naturalmente ele foi admitido como rei em Judá, mas não necessariamente no norte. É quando ele vai, se eu não me engano, para Gibeão, tá? Lá ele tem aquele encontro com os anciãos das tribos do norte. E esses anciãos já haviam feito voltar do Egito Jeroboão. Eles meio que já têm Jeroboão como um substituto. Eles querem saber qual é a proposta de Roboão. Aí os anciãos que haviam aconselhado Salomão, entendendo toda a sistemática daquele problema, ele fala: cede aos pedidos deles, né? Depois você pode até retomar a cobrança, mas primeiro ceda. Só que aí ele prefere dar ouvidos aos jovens que haviam acompanhado ele ao longo da vida. Aí ele fala: meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Ele vos açoitou com cordas, eu vos açoitarei com escorpiões. Aí os anciãos, que já tinham Jeroboão, tá certo, ali no esquema, falam: que temos nós contigo, ó Davi, né, para as tuas tendas, ó Israel. Ou seja, acabou aqui essa unificação, né? Então eles vão, Roboão ainda tenta implementar algumas guerras, mas Deus levanta profeta para desaconselhar isso, e acaba que tendo que engolir, chupar essa manga, né? Tem que engolir esse sapo. Então o reino foi dividido. E a partir daí Jeroboão, que recebeu também uma profecia da parte de Deus por Aías, se eu não me engano, Deus disse para ele: se você andar conforme meus caminhos, eu vou te abençoar, eu vou confirmar o teu reino. Só que o que acontece? O cara ouve essa palavra da parte de Deus, só que ele não confia em Deus, ele não confia no Senhor. Ele sempre fica com aquela desconfiança de que essa situação na qual ele se encontra, tá certo? Não vai durar se ele não tomar certas atitudes. Então o que ele faz? Para poder garantir a sua permanência, e a ideia dele é estabelecer uma dinastia. Então todos eles que chegaram ao poder sempre tentaram estabelecer sua dinastia. Em Israel isso sempre foi difícil. Em Judá isso permaneceu, mas Israel sempre caiu. Ele fala: o que eu tenho que fazer para estabelecer minha dinastia e perpetuar meu poder?
eu tenho que causar uma ruptura entre o norte e o sul. Como que ele pretende fazer isso? Qual o projeto político de Roboão? O projeto político de Roboão é o pior de todos os reis de Israel. É o pior, tá certo? Ele estabelece dois bezerros, um em Betel e outro em Dan. E aí esses bezerros, alguns estudiosos analisando dizem, olha, se você olhar bem para essa questão dos dois bezerros de ouro que Jeroboão estabelece, alguns entendem que não é uma idolatria. Não entendem que não é. Eles dizem, olha, não é típico desse povo a zoolatria. O que é a zoolatria? Essa adoração de animais. Então, entender que o animal adota uma característica divina, tá certo? Que ele é meio que um totem, tá certo? Um ser mitológico, um ser provido de divindade, provido de poder espiritual. Então eles dizem, não é típico deles, era típico dos cananeus, era típico dos egípcios. Os egípcios, cada nomos são os bairros, são as vilas deles. Cada nomo tinha um deus e um deus geralmente um animal. Então você tinha crocodilo, boi, tanto que os israelitas na peregrinação do deserto vai lá e ele faz aquele boi, né, de ouro, né? Alguns entendem que é o boi Apis, que era adorado no Egito. Então não era típico deles. Eles dizem o seguinte, olha, pode ter sido a ideia de estabelecer um touro como que um pedestal para Jeová, né, usando desse pretexto, que Jeová, que Yahvé cavalgaria sobre esse touro. Talvez esse fosse o pretexto. Mas claro, aí algumas pessoas que estão querendo talvez passar um pano, né? Mas olhando especificamente para a situação, nós vemos ali uma ruptura entre a sociedade do norte de Israel e Judá. Conforme meus caminhos, eu vou te abençoar, eu vou confirmar o teu reino. Só que o que acontece? O cara ouve essa palavra da parte de Deus, só que ele não confia em Deus, ele não confia no Senhor. Ele sempre fica com aquela desconfiança de que essa situação na qual ele se encontra, tá certo? Não vai durar se ele não tomar certas atitudes. Então o que ele faz? Para poder garantir a sua permanência, e a ideia dele é estabelecer uma dinastia. Então todos eles que chegaram ao poder sempre tentaram estabelecer sua dinastia. Em Israel isso sempre foi difícil. Em Judá isso permaneceu. Mas Israel sempre caiu. Ele fala, o que eu tenho que fazer para manter, estabelecer minha dinastia e perpetuar meu poder? Eu tenho que causar uma ruptura entre o norte e o sul. Como que ele pretende fazer isso? Qual o projeto político de Roboão? O projeto político de Roboão é o pior de todos os reis de Israel. É o pior, tá certo? Ele estabelece dois bezerros, um em Betel e outro em Dan. E aí esses bezerros, alguns estudiosos analisando dizem, olha, se você olhar bem para essa questão dos dois bezerros de ouro que Jeroboão estabelece, alguns entendem que não é uma idolatria. Não entendem que não é. Eles dizem, olha, não é típico desse povo a zoolatria. O que é a zoolatria? Essa adoração de animais. Então, entender que o animal adota uma característica divina, tá certo? Que ele é meio que um totem, tá certo? Um ser mitológico, um ser provido de divindade, provido de poder espiritual. Então eles dizem, não é típico deles, era típico dos cananeus, era típico dos egípcios. Os egípcios, cada nomos são os bairros, são as vilas deles. Cada nomo tinha um deus e um deus geralmente um animal. Então você tinha crocodilo, boi, tanto que os israelitas na peregrinação do deserto vai lá e ele faz aquele boi, né, de ouro, né? Alguns entendem que é o boi Apis, que era adorado no Egito. Então não era típico deles. Eles dizem o seguinte, olha, pode ter sido a ideia de estabelecer um touro como que um pedestal para Jeová, né, usando desse pretexto, que Jeová, que Yahvé cavalgaria sobre esse touro. Talvez esse fosse o pretexto. Mas claro, aí algumas pessoas que estão querendo talvez passar um pano, né? Mas olhando especificamente para a situação, nós vemos ali uma ruptura entre a sociedade do norte de Israel e Judá. E em Judá está Jerusalém, e em Jerusalém está o templo, e no templo está o culto, está a lei.
E o que Jeroboão faz? Ele causa uma ruptura. Ele faz com que esses dois altares sejam levantados, um no sul, fronteira com Judá, que é Betel, e outro no extremo norte, que é Dan.